Mas é interessante porque o 7º colocado foi o Corinthians, que brigou praticamente o campeonato inteiro contra o rebaixamento. E teve uma arrancada nesse final de ano espetacular, 9 vitórias consecutivas e conseguiu essa vaga na pré-Libertadores, algo que parecia muito improvável há 2 meses. Se a gente falasse isso, o torcedor do Corinthians ia chamar todo mundo de louco, se falasse que o Timão ia conseguir uma vaga na Libertadores. Então tem essa, a gente vê no gráfico, essa grande evolução do Corinthians em relação às suas posições no Campeonato Brasileiro. Tem ali quem brigou para não cair também, o Vitória, que ficou muito ameaçado durante algum tempo, teve uma boa reação também com o Thiago Carpini, o Fluminense, que até a última rodada tinha chances também de cair, o Bragantino, que se livrou na última rodada com uma vitória espetacular sobre o Criciúma, e quem acabou levando a 17ª posição, acabou caindo para a 2ª divisão, foi o Atlético Paranaense no ano do seu centenário. E só para completar o Z4 também, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá também foram para a 2ª divisão do Brasileirão. Mas falando sobre o Corinthians, Mauro, um ano de 2024 muito movimentado, talvez o mais movimentado entre todos os clubes da Série A, com muitos erros e alguns acertos que vieram no momento certo. Um ano que poderia ter terminado muito pior, mas que não dá para dizer que foi um ano que passou em branco na memória do torcedor corintiano, né, Mauro? Não, acabou sendo um final de ano excelente, né? Mas isso em função também dos momentos difíceis que o Corinthians viveu e que eram, acho que, incompatíveis com o elenco que já tinha, né? Com os investimentos feitos. Mais jogadores foram chegando, mas o Corinthians já tinha um time que não era para ficar ali na zona do rebaixamento, nas imediações, onde passou quase todo o campeonato. Fez contratações muito caras, de novo, aquela questão, né? Você, no Brasil tem o mercado desregulamentado, então não pagou o Ranieri, mas tudo bem, traz o Memphis Depay. Mas quem vai pagar é o patrocinador, então tá tudo bem. Traz aí o Carrilho também e tal. Vai trazendo os jogadores, e claro, reforçou o elenco. O time encaixou em dado momento e aí teve uma arrancada espetacular, né? Igualando o Internacional da Abel Braga em 2020, que também venceu 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Fica uma sensação final boa, mas é mais um ano que o Corinthians investe muito e não ganha nenhum título, né? Desde 2017 não ganhou um título relevante e continua investindo, porque a dívida é alta em função também dos elencos caros que o Corinthians mantém ano após ano. Era assim com a antiga gestão, e no primeiro ano da atual gestão, novamente isso aconteceu. O Corinthians tem hoje na sua folha de pagamento o mais caro jogador do futebol brasileiro. E é o clube mais endividado, com 2,4 bi de dívida nesse momento, né? Pelo menos algo em torno disso, pelos números divulgados pelo próprio clube. Então, acabou sendo uma sensação boa no final. Mas boa parte da temporada deixou muito a desejar. Tivesse o time se acertado há mais tempo com os reforços que chegaram, poderia ter saído melhor. Por exemplo, foi eliminado nos 2 mata-mata. Ficou pelo caminho na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Não ganhou nenhum dos 2. Mas como chegou quase no fundo do poço, quando já estava sem Copa do Brasil, sem torneio nenhum para jogar no ano que vem, além do Paulista e talvez a Série B, aí veio essa arrancada. Então, o desfecho foi bom, mas o ano, no cômputo geral, o ano ficou aquém. Porque o investimento é alto. O Corinthians tem o reserva mais caro também, né? O Coronado. Então, o reserva talvez mais caro. Talvez regule com o Dudu, né? Que também terminou a temporada no banco do Palmeiras. Mas tem o jogador mais caro, o Memphis Depay, e o reserva, se não mais caro, um dos mais caros do futebol brasileiro, que é o Coronado, que sempre foi reserva, né? Mas pouquíssimas partidas. Especialmente nesse segundo semestre não teve espaço. Reserva, jogador caro, entre vários outros, né? Então, evidentemente, ele deveria ter aparecido. Esse time tinha que ter apresentado mais antes. Apresentou na reta final. Tivesse feito melhor, teria conseguido, talvez, pelo menos uma vaga direta na Libertadores, e não na fase preliminar. E Perno, Corinthians que você apontou muitas vezes como time café com leite. Nessa temporada de 2024. Sem dúvida, até setembro mais ou menos era. Um time que não fazia mal para ninguém. Foi 10º colocado no pujante Campeonato Paulista, né? E até mais ou menos a 30ª rodada, um pouquinho depois, era time de Z4 no Campeonato Brasileiro. Olha só que coisa espetacular. E depois o torcedor fica bravo comigo. Tem que ficar bravo com o time, com quem fez essas 2 porcarias de campanha até lá. Claro que aí houve essa arrancada no final e dá assim, a impressão de que todos os pecados estão absolvidos. Não, né? Acho que o Corinthians errou muito, se endividou bastante. Um time não pode ser avaliado só pelas 9 rodadas finais, né? Depois de ter feito
tanta coisa ruim, principalmente, né, em um clube grande, um clube que gastou muita grana. Então, bom, o Corinthians foi para páginas policiais, o Corinthians virou manchete por estar devendo dinheiro para todo mundo, por tentativa de impeachment aí do presidente. Quer dizer, tirando essas 9 rodadas finais, o que o Corinthians fez de bom no campeonato, na temporada toda? Absolutamente nada. Contratações aí meio malucas e tal. Agora, o torcedor do Corinthians termina animado o ano porque ele acha que em 2025 vai ser o Corinthians dessas 9 rodadas e não vai lembrar em nada o que fez de setembro para trás. Eu não sei. Confesso para você que ainda quero acompanhar quero ver um pouco mais, um recorte maior, porque a gente também não sabe se todos esses jogadores, esse grupo principal de jogadores vai permanecer, a gente não sabe qual de fato vai ser o Corinthians em 2025, o que o Corinthians vai conseguir pagar e o que ele vai ser obrigado a pagar desse monte de dívida que ele tem a renegociação com a Caixa Econômica, tem outros credores cobrando, empresários, jogadores que já nem estão mais no clube, que também, né, tem conta espetada lá. Então, qual vai ser o Corinthians? O torcedor tentando ajudar nessa amortização da dívida da Arena também. Isso também é uma coisa que eu tenho um pouco de reserva em relação a isso, mas enfim, nessa situação de desespero parece que vale tudo. Quem vai ser, por exemplo, o dirigente principal do Corinthians em 2025? O presidente fica, sai? Sim, o Corinthians de muitas dúvidas para a próxima temporada. Bruno, qual que você acha que foi o principal ponto de virada de chave, o que fez o Corinthians virar essa chave? Eu concordo com o Mauro, eu acho que é um ano que termina com uma imagem boa, mas por tudo que aconteceu em 2024, não é um ano que o torcedor do Corinthians tem que olhar com carinho. Claro, essas 9 rodadas deixam essa boa impressão, o desempenho que o time apresentou foi muito bom nessas 9 vitórias consecutivas, mas tudo que aconteceu no Corinthians deixou até o torcedor muito cansado, né? Muito desgastado. Mas o que aconteceu? Qual foi o principal ponto de virada para se livrar do rebaixamento e conseguir essa vaga na Libertadores? Foram as contratações? Foi o trabalho do técnico Ramon Dias? Foi, talvez até vários jogadores estão exaltando muito em entrevistas nesse final de ano, o trabalho do próprio Fabinho Soldado, que chegou ali depois da saída do Rubão para assumir esse cargo, né? Nem chegou para assumir esse cargo de diretor de futebol, até o título dele oficial é executivo de futebol. Então, o que mais pesou para o Corinthians terminar o ano com essa boa imagem e essa, talvez, esperança para um 2025 melhor? As contratações na janela de meio de ano melhoraram o time. Era um time bem fraco, melhorou, perdeu goleiros e conseguiu arrumar um novo goleiro que foi o Hugo. Difícil, né? Você perder 2 goleiros e ter um terceiro, e conseguiu. O Memphis Depay é um cara que tem muita qualidade e foi a partir do momento que ele foi entrando em forma, ganhando o ritmo de jogo, ele colaborou muito para essa melhora. O Carrillo, enfim, foram boas, o André Ramalho, foram boas contratações no meio do ano e sem dúvida ali o time cresceu. O clássico contra o Palmeiras talvez seja uma virada no lado emocional, o time já vinha com um desempenho melhor, mas a partir daquela vitória, e naquele momento falava-se de rebaixamento ainda. A partir daquela vitória, o Palmeiras tem chances ali no início, não faz o gol, o Corinthians vence o jogo. A partir daí, acho que também no emocional ganha uma confiança enorme e também ele embala no momento que ele sai das Copas. O Corinthians, das 9 vitórias seguidas, 7 aconteceram depois da eliminação na Copa Sul-Americana, que foi a última Copa que o Corinthians saiu. Então, acho que tem esses fatores, mas o principal, se for colocar as contratações no meio do ano, que aí melhoraram bastante o Corinthians. Se vai conseguir manter, como vai ser, a gente vai ver daqui a pouco, mas ali o Corinthians conseguiu melhorar muito o seu time. Teve também algo muito importante nesse Corinthians, que foi o crescimento do Yuri Alberto, que começou a temporada muito criticado, que realmente não estava apresentando um nível legal. E, Mauro, até teve um programa aqui na Jovem Pan falando sobre Gabigol, falando sobre o Yuri Alberto, que você apontou uma coisa que, ao meu ver, foi certa. O Yuri Alberto hoje tem um valor maior do que, por exemplo, o Gabigol, né? Se falava muito de o Gabigol ir para o Corinthians, propor uma troca entre o Yuri Alberto e o Gabigol. E o Yuri provou que é um ótimo atacante, que superou momentos ruins na temporada, conseguiu se erguer, se levantar, termina
o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Alejandro com 15 gols marcados. Ou seja, esse crescimento do Yuri também foi importantíssimo para o Corinthians, né, Mauro? O time melhorou, ele melhorou também, né? Esse episódio foi no dia 3 de janeiro, quando o Corinthians estava anunciando interesse no Gabigol. Aí um dia aqui no programa eu falei, olha, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, ele tinha ainda um ano de contrato com o Flamengo. Eu falei, a única moeda de troca que o Corinthians tinha naquele momento, antes dessa enxurrada de contratações, falei, é o Yuri Alberto, que está em baixa, é mais jovem, é atacante. Se bem que a gente não sabe nem qual percentual, né, que o Corinthians tem sobre o jogador, é um rolo danado aquela negociação com o Zenit, mas enfim. Eu falei, a única moeda de troca que eu vejo é o Yuri Alberto, que estava muito em baixa. Aí muita gente achou que estava sugerindo, não estou sugerindo nada, estou dizendo que a moeda de troca, de momento, que o Corinthians tinha, que se eu fosse o dirigente do Flamengo, eu acharia interessante. Porque o Gabriel já dava sinais que não ficaria, como acabou não ficando. Final de contrato. E era um último ano de contrato, você teria um jogador jovem e faria por ele um contrato longo. Ou seja, se o Corinthians quer o jogador, acabou que nem teve proposta, né? Mas se fizesse proposta, se eu fosse o Marcos Braz, eu falei, tá legal, me manda o Roberto, te manda o Gabriel. Desde que os jogadores queiram fazer a troca. Porque era contratar um jogador em baixa, que era óbvio que o Roberto voltaria a jogar bem. Porque ele é bom jogador, a gente já viu jogando em outros clubes e no próprio Corinthians teve momentos melhores. O time se afundou, ele se afundou junto. Aí perde a confiança, a bola não chega, um jogador novo, cobrança muito grande. O Campeonato Paulista foi um fiasco, o Corinthians, então com começo ruim de ano. Na medida que foi chegando outro reforço, chegou o Garro, chegou o Depay, chegou o Carrilho, vão chegando outros atletas, e o time vai ganhando corpo, ele deslanchou e começou a fazer os gols. Mas não é nada surpreendente, ele é um bom jogador. E falou que vai ficar e tal, né? Mas vamos ver se o mercado não vai absorvê-lo, né? Já bateu lá fora e voltou, mas eles ainda tem uma idade boa ainda. De palavras de jogador, não dá para só confiar nisso, né? Se a gente pega casos do Corinthians, por exemplo, Paulo Guerreiro falou que só jogaria no Corinthians. Eu até achei interessante o caso do próprio Matias Vinha, né? Que quando saiu do Palmeiras, falou que só jogaria no Palmeiras, no futebol brasileiro, depois é contratado pelo Flamengo e falou, ó, eu falei o que eles queriam ouvir naquele momento, que era que eu só jogaria pelo Palmeiras, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então não dá para confiar só na palavra, vou ficar. O contexto é muito mais complexo. É que as circunstâncias mudam, né? Mudam. E assim, essa resposta do Vinha é muito boa, porque eu acho uma grande sacanagem chegar para um jogador com 20 e poucos anos e falar assim, você jogaria em outro clube no Brasil? Pô, o cara vai falar o quê? Por que uma pergunta dessa? Você quer ouvir uma mentira. O cara vai dizer o quê? Imagina, o Yuri Alberto é no Corinthians, aí você pergunta para ele no coletivo, você jogaria em outro clube? Vai dizer o quê? Não, vou jogar só aqui no... Aí amanhã tem uma situação ruim e tudo, aí aparece um outro clube, pagar mais, um contrato melhor, um time mais forte, uma perspectiva profissional melhor. Eu queria trocar de empresa, se for para empresa. O cara vai. Você falou, a resposta do Vinha é perfeita. Eu falei, começou a contar no Flamengo hoje, mas ele pode voltar para o Palmeiras, pode jogar em outro clube, é um profissional. Esse tipo de pergunta tenta arrancar frases demagógicas do profissional e o cara, então, entrega a frase demagógica. Na hora que a verdade é outra coisa, né? E também acho que o jogador deveria evitar esse tipo de coisa. No caso do Yuri, eu não vou embora. Cara, depende. Se aparecer uma proposta muito boa do futebol internacional, ele vai abrir mão. E outra coisa, o Corinthians vive uma fase que ele estava priorizando pagar os jogadores, justamente preocupado com o rendimento do time, mas ele não está pagando todas as contas. E se amanhã não conseguir pagar o jogador, aí já muda de história, né? Porque assim, eu estou recebendo em dia, tá bonito para mim. Mas se amanhã começar a atrasar salário, como já aconteceu tantas vezes? O São Paulo teve problemas, o próprio Belmonte admitiu, né? Que atrasou direito de imagem e tal, durante esse ano de 2024. Enfim. Não, e muito torcedor do Corinthians até criticou o Carlos Miguel, mas qual que é o Carlos Miguel, quando saiu a notícia de que a multa dele tinha baixado de 50 para 4 milhões de euros. O cara tem a oportunidade na carreira dele de ir para o futebol europeu e vai falar não, assim, pura e simplesmente porque tem o contrato. Não, surgiu uma oportunidade ali, o clube inglês, no caso o Nottingham Forest, tinha o interesse em pagar a multa, então é o profissional ali que vai tomar uma decisão para a carreira dele. Então, e nesse caso do Yuri, também é muita insistência nossa, talvez todo momento, toda entrevista, toda premiação perguntar, você vai ficar? Você vai ficar? O cara não sabe se ele vai ficar também, né, Piperno? O cara não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Ainda não chegaram propostas, né, informação que pelo menos estão chegando ali sondagens pelo Yuri Alberto, mas nada de tão oficial assim. Só que o cara não sabe se ele vai ficar, se vai chegar alguma coisa legal. Amanhã, dia 30 de dezembro, vai chegar uma proposta para ele muito vantajosa para ele ir para o futebol inglês. Então, é uma insistência muito nossa também perguntar, vai ficar? Uma hora ele vai responder, sim, vou ficar. Vocês querem que eu responda que eu vou ficar? Então eu vou ficar, né? Mas
muito importante também ele para o Corinthians nesse 2024 e termina não só como artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas também artilheiro do Brasil, né? O Pedro resistiu, lesionado, resistiu vários meses. Chegou na reta final, alguém conseguiu passá-lo. Olha, Boni, no mundo do cinema existe Hollywood, a Meca, e existe Bollywood, lá na Índia, né? Que é uma espécie de uma versão local, né? Filma muita coisa, faz centenas de filmes por ano e tal, né? Mas, obviamente, um outro prestígio, um outro nível, né? outra qualidade. É mais ou menos a comparação que dá para fazer entre a Premier League e o Campeonato Brasileiro. Você tem, enfim, a Hollywood da bola e, enfim, a Bollywood da bola. Quer dizer, aqui tem muita coisa, saem jogadores de bom nível, bastante quantidade, etc. Mas, obviamente, não é aquela... Né? No futebol brasileiro não tem aquela liga vistosa que o mundo inteiro quer ver e tal, que o jogador faz questão de jogar aqui e tal. Não é, obviamente não é assim. Então, o jogador que está aqui no Brasil, jogando em um time ameaçado, correndo risco de rebaixamento, aí ele recebe uma proposta para atuar na Premier League, é óbvio que esse jogador, no mínimo, balança e geralmente ele tende a escolher, tirando aí o Fabrício Bruno e tal, ele tende a escolher, enfim, a Premier League, como aconteceu com o Carlos Miguel. Então, normal o caminho que ele tomou. Em relação ao Yuri Alberto, passei aqui, participei de, dezenas de programas aqui que eu sempre destaquei, enfim, jogador, mesmo na fase ruim. Porque eu vi o Yuri Alberto jogando muito bem no início de carreira no Santos, jogou muita bola no Internacional. Em 2022, logo depois de ter chegado ao Corinthians, passou bem no início um período um pouquinho difícil, mas depois encaixou naquele time lá do Vitor Pereira e fez muitos gols. E sempre, assim, acho o Yuri Alberto jogador de boa técnica e característica rara entre os camisas 9 aqui no Brasil. Ele consegue ser um jogador de contra-ataque, de longos espaços em alta velocidade com bom domínio de bola. Isso é uma habilidade que ele tem que não é tão comum aqui no futebol brasileiro, que sempre me chamou a atenção. Então é óbvio que ele é um jogador muito bom. Eu gostaria de ter o Yuri Alberto no meu time e já falei isso várias vezes em diferentes momentos aqui. Agora, o Yuri Alberto, entre outros, chegou até a companhia, por exemplo, do Pedro Raul, em muitos momentos do Romero, e hoje a assessoria para ele é muito mais qualificada. É natural que o jogador, até por conta disso, também acabe rendendo mais. E aí, rendendo mais, com companhias mais qualificadas, a confiança acaba voltando. A confiança voltando para um jogador de ótima qualidade, como é o caso dele, o resultado é isso aí que a gente viu no final da temporada. Foi importantíssimo esse crescimento do Yuri Alberto. E eu até acho legal que ele falou em muitas entrevistas também da importância da parte psicológica, né? Do tratamento psicológico, que é algo que vários jogadores já estão levantando essa bandeira, né? Ainda é um tabu, talvez, no meio do futebol, mas cada vez mais jogadores estão levantando essa bandeira do tratamento mental, do quanto a parte mental é importante também para o rendimento dentro de campo, e o Yuri Alberto está sendo um exemplo recente. O Richarlison já falou bastante sobre isso, e agora também o Yuri vem destacando essa parte, falou que esse crescimento dele, essa volta por cima dele também passa por cuidar da mente, que é algo que tem que ser normalizado, né? Dentro do futebol ainda é um pouco um tabu, mas é bom que vozes que estão em destaque no futebol também falem sobre isso. Agora, para a gente fechar o Corinthians, Bruno, vários momentos na nossa programação na Jovem Pan, falava que era difícil identificar um time titular e um time reserva do Corinthians. Quem é titular? Quem é reserva? Eu falo isso porque o Corinthians ficou vivo durante bastante tempo na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, caiu na semifinal das duas competições, então teve que dividir as atenções entre os mata-matas e a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foi benéfico para o Corinthians essas classificações ou foi melhor para o Timão ter saído das duas logo de uma vez na semifinal e poder focar 100% no Campeonato Brasileiro? Pelo risco que existia no Brasileiro, acho que acabou ajudando. Se viesse um título de Copa, claro que seria comemorado, seria legal ganhar uma Copa. O Corinthians chegou longe nas duas, chegou em duas semifinais, mas na maior parte do ano, com exceção dessa reta final, a prioridade era não cair no Campeonato Brasileiro. Isso seria trágico para o clube.
Então, a partir do momento que ele sai das Copas, ele consegue 7 vitórias. Já tinha 2 anteriormente contra o Atlético Paranaense e Cuiabá e conquista outras 7 vitórias e melhora muito seu desempenho no Campeonato Brasileiro, de futebol jogado mesmo, quando ele fica só com o brasileiro. E até define ali um time base. Essa dificuldade que tinha de definir qual é mais ou menos o time do Corinthians não acontecia porque o Ramon Dias, em 3 competições por um bom tempo, revezava muito. E aí, na reta final, ele define algumas coisas. Acho que a última coisa que ele definiu ali foram os meio-campistas, com o Bidon e o Carrillo, né? Ele jogando num losango ali no meio, um primeiro volante que foi o Martínez, boa parte do tempo, até na reta final o Ranielli ganha um espaço, né? O Martínez machuca, dá chance ao Ranielli. Aí Bidon e Carrillo. Isso aí ele ficou rodando bastante com o Charles, antes de machucar o Rian, lá atrás o Alex Santana quando chegou também machucou. O Bidon perdeu espaço, o Bidon era titular com o Antônio Oliveira. Quando chega o Ramon, ele perde espaço. O Ramon a princípio coloca jogadores mais fortes fisicamente, mas na reta final volta a ser titular. E o Carrillo, eu acho que era só uma questão de melhorar na parte física. Ele chega da Arábia Saudita, era um jogador de confiança do Ramon Dias, trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, então melhorando fisicamente ele estaria ali. E o Garro atuando à frente desses 3 e uma dupla de ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa dupla ali tentou Romero, tentou Thales Magno e firmou e na reta final os 2 jogando muito, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Então, para a emergência, e o Corinthians acabou surpreendendo, ficou em 7º lugar com essa sequência de 9 vitórias, mas durante quase todo o campeonato a emergência era não cair. E as Copas atrapalhavam um pouco o Corinthians, assim, impediu o Corinthians também de deslanchar no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians ficou em 7º, ao lado do Bahia conquistou uma vaga na pré-Libertadores de 2025.